da presença do Rei. Irmãos, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Eu gostaria que você estivesse atento, sensível. Eu creio que Deus ele vai falar com você aqui. Eu tinha uma palavra para ministrar aqui nessa noite e de madrugada eu acordei e o Senhor me direcionou por um outro caminho. Então eu creio que o Espírito Santo ele vai falar com pessoas aqui nessa noite, nesse lugar. Amém? Eu creio que o Deus quer falar com você aqui nessa noite. E ali eu estive meditando no período da tarde e eu quero compartilhar com você. Eu gostaria de falar um pouco sobre Josué, falar um pouco sobre o tempo que eles estavam prestes a atravessar o Rio Jordão. Josué, ele foi um homem de Deus. Josué, irmãos, ele recebeu a incumbência da parte de Deus para dar continuidade ou ser o sucessor de um dos maiores líderes da história, que foi Moisés. Moisés, ele foi usado de tal forma pelo Senhor, de uma maneira tão extraordinária, poderosa, que talvez na história nós não vemos um homem que Deus se comunicou, se relacionou como Moisés. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele falava com Moisés como alguém que fala com o seu amigo. Você vê que o relacionamento que Deus tem com os profetas, com os outros homens, era através de enigmas, através de sonhos, de visões. Mas quando a palavra do Senhor ela fala sobre Moisés, ela nos fala sobre Deus tratando com ele face a face. Deus não escondia nada. Deus falava com ele como quem fala com seu amigo ali em uma cadeira à frente. Esse era o nível de intimidade que o Senhor tinha com Moisés. Por isso nós cremos que Moisés, ele foi um dos maiores líderes da história. Nós sabemos que o maior líder da história é Jesus Cristo, amém? Mas um dos maiores, nós cremos que foi Moisés também. Um homem que conheceu poderosamente o Senhor. A Bíblia diz que Moisés, quando ele estava lá no Egito, você conhece a história? Você vê que Moisés, quando ele estava vendo a briga de um egípcio com um hebreu, Moisés ele foi ali, interviu, matou o egípcio, escondeu lá debaixo da areia. Depois Faraó, ele soube daquela situação e Moisés fugiu para Midian. Então Moisés era alguém, irmãos, nervoso, era alguém sanguíneo, era alguém difícil, explosivo. Mas Moisés começa a desenvolver um relacionamento com Deus, e você vê que a palavra diz que Moisés se tornou o homem mais manso da face da terra. Imagina só, Moisés agora é o homem mais manso da terra. Ele precisava de mansidão mesmo para liderar aquele povo, né, irmãos? Pensa num povo difícil, um povo complicado, um povo teimoso. Mas através da comunhão com Deus, a vida de Moisés foi sendo transformada. Glórias a Deus. Por isso que na medida que nós conhecemos o Senhor, na medida que nós conhecemos a Jesus, nós nos tornamos pessoas mais mansas, pessoas mais humildes, pessoas mais misericordiosas, pessoas, querido, mais amáveis. Porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. Quando a pessoa conhece a Jesus, ela perdoa mais, ela ama mais, ela tolera mais, ela abraça mais. Então, se as nossas vidas não temos visto essa transformação, esse fruto nas nossas vidas, talvez nós não temos conhecido a Cristo, mas temos tido experiências com a religião, porque a religião não transforma. Quem transforma é a presença do Espírito Santo de Deus.
E aqui está esse homem. A palavra do Senhor diz que num determinado momento Moisés era para ter conversado com a rocha, para que a rocha viesse a verter água para saciar a sede do povo. Mas a Bíblia diz que Moisés estava nervoso naquele momento, estava decepcionado com a murmuração do povo, e ele fere a rocha. E aquela rocha apontava para Cristo Jesus, e ali a rocha começou a verter a sua água, mas aquilo lhe custou caro. Por causa da desobediência de Moisés, a palavra de Deus diz que ele não pôde entrar na terra prometida. A Bíblia diz que Moisés insistiu com Deus, com o Senhor, mas o Senhor falou: não me fale mais nisso, você está impedido, porque você não me santificou, você não me glorificou lá, naquele momento, se eu não me engano em Meribá, quando ele feriu a rocha. Aquilo lhe custou caro. A palavra de Deus diz que o Senhor fala com Moisés, ele sobe lá num alto monte, e ali ele começa a contemplar a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu para os seus pais, aquilo que o Senhor jurou para Abraão, Isaque e Jacó. E ali está Moisés observando a terra. E quando ele para de observar a terra, quando ele contempla o cumprimento da promessa, a qual o povo de Deus estava prestes a adentrar, a Bíblia diz que o Senhor o leva. Moisés ali, ele morre. E o corpo de Moisés é tomado pelo próprio Deus, ninguém sabe onde foi sepultado. E depois daquele momento, agora vai se levantar na história um homem escolhido pelo Senhor, chamado Josué. Josué, homem de Deus, um homem que era um servo de Moisés, um homem que estava ali nas pegadas de Moisés, que aprendeu com Moisés, mas agora há uma forte incumbência, há um propósito sobre a vida de Josué, de atravessar o Jordão com aquele povo e tomar posse da terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu aos filhos de Israel. E quando nós começamos, irmãos, a ler aqui o capítulo de número 1 de Josué, capítulo 1, versículo 1 de Josué, a palavra do Senhor diz para nós: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo. Então nesse versículo, no capítulo 1 de Josué, e o versículo de número 1, ele começa dizendo: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? É que o Senhor, ele tirou agora Moisés. Moisés não está mais em cena. Moisés saiu de cena. Moisés estava agora, foi levado para o Senhor. E agora é com Josué. Eu quero que você entenda uma coisa, que Deus deve ser a nossa segurança. Repita comigo: o Senhor é a minha segurança. A nossa segurança não deve estar em homens. A nossa segurança não deve estar em coisas desse mundo. A nossa segurança deve estar no Senhor, aleluia. No tempo que Moisés morreu, o Senhor se dirige a Josué. Era necessário que Moisés saísse de cena, para que o Senhor viesse a se revelar de uma forma sobrenatural, poderosa a Josué. Por que antes não, pastor? Porque antes Moisés era para Josué como um apoio. Quando surgia qualquer coisa, Josué talvez não recorria a Deus, ele recorria para aquele que liderava todo aquele momento, que era Moisés. Moisés era um apoio para Josué. Quando surgia a situação, com quem que nós falamos? Com Moisés, porque Moisés, ele é o líder, vai lá e recorre
ao líder que é Moisés. E toda a bomba vinha sobre Moisés. Mas agora Moisés morreu. Não há mais Moisés. Agora é Deus e Josué. Deus está falando: o meu servo morreu, meu filho. O meu servo cumpriu o seu propósito. Agora é eu e você. Eu preciso, Josué, que você me tenha como a sua segurança. Diante desta jornada que está iniciando, Josué, eu tenho que ser o teu suporte, o teu apoio, a tua segurança, aquele a quem tu recorre, porque Moisés, ele não está mais presente. Eu quero deixar essa palavra aqui para você, que Deus seja a tua segurança. Que o Senhor seja a tua rocha inabalável, que o Senhor seja o teu esconderijo, que você possa tratar primeiramente com o Senhor. Quando o laço aperta, quando a situação ocorre, para quem que você corre, meu irmão? Quem você busca? É um teu parente, é um teu chefe, é um teu amigo de infância? O Senhor está falando para nós aqui: busque a mim, recorra a mim, eu quero ser esse lugar na sua vida. Porque Moisés se passou, agora é Deus e Josué. É com Josué o negócio. E havia, querido, um grande trajeto, uma grande carga sobre a vida de Josué, que era introduzir aquele povo lá em Canaã, atravessar o Jordão e depois conquistar com guerras e batalhas toda aquela terra que foi prometida. O papai está falando com alguém aqui nessa noite. 2025 está aí, meus irmãos. Que o Senhor seja a tua segurança, amém? Que o Senhor seja o teu alicerce. Que o Senhor seja o primeiro a quem você vai recorrer. Que o Senhor seja o teu esconderijo. Para onde eu irei? Vai para a presença. Vai para o esconderijo. Vai para os pés do rei, vai para ele e fala: Senhor, é tudo, tu és o meu tudo. Se o Senhor nos der, nós temos. Se o Senhor não nos der, nós não temos. A palavra do Senhor diz em Salmos, no capítulo de número 121, versículo 1 e o versículo 2, uma passagem bem conhecida, que diz para nós: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, glórias a Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu, que fez a terra. Ah, querido, olha para o Senhor, recorra ao Senhor, busque ao Senhor. Porque Moisés saiu de cena, agora é eu e você. O Senhor está chamando alguém aqui nessa noite. Ei, Moisés saiu de cena, é eu e você. Vamos ter um tete a tete, vamos ter aqui um face a face. Mas eu quero ser a tua segurança. No ano que está surgindo, nos projetos que estão no teu coração, que o Senhor colocou no teu coração, os sonhos que o Senhor te deu, Ele precisa ser a tua segurança, meu irmão. Ele precisa ser a tua segurança. Ele, conte com Ele, porque você não é estranho, você não é bastardo, você é filho e filha dEle. Mas quando surgem as situações, a gente, ao invés de buscar ao Senhor, nós começamos a buscar em outras fontes. Nós perguntamos para A, nós perguntamos para B, nós perguntamos para C, mas sequer entramos no nosso quarto, abrimos o nosso coração e falamos: e aí, Pai, o que o Senhor acha? Porque o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha segurança, o Senhor, Pai querido, é o meu tudo. É uma nova jornada na vida de Josué, e ele não tem mais como contar com Moisés, ele só tem com quem contar agora, com Deus, porque Moisés já tinha cumprido o seu propósito. Tem projetos, 2025 está aí. O Senhor está falando para ti aqui nessa noite.
que Ele seja a tua segurança, que Ele seja o teu esconderijo, que o primeiro da lista a ser recorrido seja Ele, o nosso Rei, o nosso Salvador. Nós vemos aqui como que começa, ou melhor dizendo, já havia começado lá atrás, mas aqui nesse pontapé inicial, na jornada de um grande líder. O líder, ele tem o Senhor como a sua rocha inabalável. Jesus certa vez disse para os seus discípulos: olha, sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, meu irmão, minha irmã, não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós funcionamos, mas não fluímos. E o Senhor nos chamou para fluirmos na sua presença, não para funcionar, não para vivermos uma vida no piloto automático, mas fluirmos na presença dEle, porque meu servo Moisés saiu de cena, agora é eu e você. Glórias a Deus. Aonde que você vai estar em 2025, em dezembro de 2025? Se Cristo for a sua segurança, se você começar a desenvolver com o Senhor um relacionamento profundo, um relacionamento poderoso, aonde que nós estaremos? Quem está comigo aqui nessa noite? Quem vai fazer do Senhor a sua rocha, a sua segurança aqui nesse lugar? É Ele, é somente Ele. É tudo sobre Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, diz a palavra. Irmãos, vocês sabem, os irmãos que estão ali no nosso grupo do WhatsApp, sabem que nós temos 2 gatos lá em casa. Eu tenho um gato bem grande lá, que é o Tivinho. Ele é enorme, bem gordo. Mas se você um dia for lá visitar, for lá na casa do pastor, você vai ver que se você estiver lá num dia de trovoada, e a trovoada está longe às vezes, hein? O céu começa a ficar cinzento, escuro, e o nosso gato, parece que ele tem um discernimento. Quando ele ouve um trovão de longe, o Tivinho ele sai, e lá no nosso sofá tem um buraco, a gente só vê aquele traseiro grande entrando assim lá. E daí às vezes eu e a Hélida estamos lá, onde que se meteu esse gato? Daí se a gente coloca a cabeça lá, acende a lanterna, ele está lá debaixo do sofá, com medo da trovoada. Sabe por quê? Porque aquele ali é o esconderijo dele. Aquele ali é o lugar que ele se sente seguro. É o lugar que ele não tem medo. Aquele sofá é a segurança dele. Assim tem que ser eu e você para com Deus. No nosso momento de medo, no nosso momento, querido, quando a gente está com aquele friozinho na barriga, o que eu vou fazer? Para onde eu vou recorrer? O Pai está falando para ti: ei, vem para cá, eu sou a tua segurança. Eu sou o teu baluarte, eu sou a tua força. Ele deve ser o nosso esconderijo. Por isso que o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A peste, a morte, querido, as setas não vão o afligir, porque ele está escondido no esconderijo do Altíssimo, às sombras das asas do Altíssimo. Que Ele seja a nossa segurança. O segundo ponto, irmãos, que eu aprendo aqui nessa passagem, nesse capítulo 1, está no versículo 3 e 4. Olha como Deus é poderoso, é tremendo e extraordinário. A Bíblia diz no versículo 3 e no versículo 4 de Josué, capítulo 1: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol.
essa terra o Senhor já havia prometido há muito tempo atrás. E eles estavam prestes agora a entrar na terra. Mas aqui no versículo de número 4, nós percebemos que o Senhor já diz para Josué, já diz para eles, as dimensões da terra. Vocês vão ocupar até aqui, vocês vão vir até aqui esse lugar, vocês só podem vir até aqui, essa dimensão é de vocês, eu estou dando. Sabe o que eu aprendo aqui com essa passagem? É que antes de Deus nos prometer, Ele já cumpriu. Deus é alguém que promete e que vai conosco aonde Ele já esteve. Porque o Senhor, antes deles entrarem na terra prometida, antes deles enfrentarem qualquer adversário, eles ainda aqui não tinham atravessado o Jordão. O Senhor já estava dizendo, é até aqui, ó. É até aqui. Esse é o território de vocês. Aquilo que o Senhor te prometeu, eu quero dizer para você nessa noite, Ele é fiel para cumprir. E Ele já cumpriu. Ele já cumpriu. Aquilo que o Senhor te viu, Ele te viu lá já, Ele já está lá. Ou melhor, Ele já esteve lá, porque agora Ele está de mãos dadas, indo conosco aonde Ele já esteve. Porque Deus promete, querido, Ele promete antes de cumprir. Porque Deus é fiel, Ele não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz, o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E eu quero crer, querido, que o ano de 2025 será o ano de cumprimento de promessas na vida de muitos aqui nesse lugar. E Ele vai pegar na sua mão, Ele vai contigo, filho, porque Deus vai à frente, amém? Foi o que Ele fez com Israel. Nós já vamos ver isso. Deus, Ele vai à frente. Os gigantes vão se levantando, mas quem está à frente? Ei, eu já estive lá, confia em mim, fica tranquilo. Ele vai abrindo as portas até chegar naquilo que Ele prometeu. Por quê? Porque Ele já havia dito, vocês vão conquistar até aqui. É até aqui. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Rei. Esse é o nosso Salvador. Eu creio que tem pessoas aqui nessa noite que o Senhor fez promessas poderosas. Irmãos, às vezes somos nós mesmos que atrasamos aquilo que o Senhor nos prometeu. Você percebe que o povo, para eles entrarem na terra prometida, levaria 15 dias. Da onde eles estavam, lá no Egito, do Mar Vermelho que se abriu, até a esse lugar que eles estão aqui agora, beirando o Jordão, e atravessar o Jordão e tomar posse da terra, era para levar 15 dias, mas esse 15 dias se converteu em 40 anos, e mais de 40 anos, porque toda uma geração morreu, e o filho deles é que agora estavam prestes a entrar, porque o Senhor promete, Ele é fiel para cumprir, mas eu e você precisamos confiar e avançar. Nós podemos atrasar o que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós podemos, e não é Deus, porque Deus é fiel. E irmãos, se Deus tem algo conosco é paciência, porque Deus tem paciência conosco, amém? Nós somos pessoas difíceis, irmãos, de lidar. Nós somos pessoas muitas vezes incrédulas, teimosas. Talvez você me veja aqui pregando a palavra, o pastor é um homem cheio de fé. Mas às vezes dá um friozinho na nossa barriga. Mas Deus mostra para nós que Ele é fiel e que Ele está no barco. Não retroceda, meu irmão. Não abre mão. Não volte atrás. Não esmureça. Levante a sua cabeça e vai. Porque o Senhor vai cumprir o que Ele prometeu para você. Ele já falou até aqui, ó querido, eu já te dei, é teu. Agora Ele está contigo para te levar lá naquele lugar, aonde Ele já esteve. Ele já esteve. Por isso que para Deus as coisas são fáceis. Tem alguma coisa que é difícil para Deus? Nada. Para Deus é fácil. Para Deus é tranquilo.
A nossa incredulidade, que às vezes é um gigante nas nossas vidas, que nós precisamos destronar. Quem está de mãos dadas com o Rei aqui nessa noite? Tem promessa do Pai. Tem promessa na tua vida, que não vai se limitar a 4 paredes, querido. Deus, tem gente aqui que Deus vai levar para longe. Tem gente aqui que Deus vai levar para fora. Tem gente aqui que Deus vai usar de maneira poderosa. E é isso que o Senhor estava falando para Josué. Josué, vocês vão vencer, vocês vão ocupar até aqui, ó. Mas Senhor, como é que o Senhor pode falar isso? Já estive lá. Ele já esteve lá. Nós vemos, irmãos, no versículo de número 6, no versículo de número 7, no versículo de número 9, constantemente o Senhor falando para Josué: seja forte e corajoso. Quando você lê o capítulo 1 até o versículo 9, várias vezes, seja forte e corajoso. Tem que ter coragem, tem que ser forte e corajoso. Porque aquilo era novo agora para Josué. Josué até então estava apegado a Moisés, mas Moisés agora não está mais presente. O Senhor está falando assim: ó, meu filho, agora eu preciso que tu seja forte e que tu seja corajoso. Tem que ter força e coragem. Diz aí para esse instrumento de Deus do teu lado aí: seja forte e corajoso. Tem que ser forte e corajoso. Mas quando eu medito aqui nessa passagem, eu percebo o porquê que o Senhor fala tantas vezes para Josué ser forte e corajoso. Quem está com o pastor aqui nessa noite? Josué, forte e corajoso. Josué, forte e corajoso. Forte e corajoso. Sabe por quê, irmãos? Porque os gigantes que estariam diante de Israel, os adversários que Israel estava prestes a enfrentar, eram gigantes poderosos. Tinha cidades ali, nações, que eram mais poderosas do que Israel. Que se fosse no natural, eles não conseguiriam vencer. Então o Senhor precisa agora fazer com que Josué entenda que quando ele olhasse para os adversários, os gigantes que estavam diante dele, ele precisava ser forte e corajoso e confiar em Deus. As promessas que o Senhor te fez, os sonhos que o Senhor colocou no seu coração, 2025, talvez, querido, nós vamos se deparar com gigantes, com adversários que aos nossos olhos nós não somos capazes de vencer. Mas o Senhor está dizendo para nós: seja forte e corajoso, porque eu vou à frente e você vai triunfar no poder do Senhor. Por isso que ele repete várias vezes. Ele repete. Porque Israel, irmãos, conquistou aquelas nações, aquelas cidades através da graça de Deus, como nós vamos ver. Através da bondade e do poder de Deus, porque Israel não tinha condições de vencer aquelas guerras. Eles não tinham poder bélico, eles não tinham em muitos lugares um número de guerreiros e soldados para vencer. Mas através da ação de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, eles triunfavam. Eles venciam. Mas imagina só, o gigante está ali diante de você. O problema está diante de você. E qual é o nosso natural, irmãos? O nosso natural é temer. O nosso natural é bater um joelhinho no outro. O nosso natural é questionar: e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou recorrer? O Senhor está falando: seja forte e corajoso e avance no poder do Espírito Santo. Não retroceda, não volte atrás.
Não abra mão, avance, seja forte, seja corajoso. Nós não sabemos como é que vai estar ano que vem, 2025. Agora o Trump ganhou, presidente dos Estados Unidos. Perseguições, coisas, noticiários, ninguém sabe nada, irmãos. Guerras, é Rússia, é Ucrânia, é Israel, ninguém sabe. Gigantes que podem se levantar. Mas o Senhor está falando para a sua igreja, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque nada parou a igreja até os dias atuais. E nada vai parar a igreja. Os imperadores poderosos em Roma, o Coliseu, as perseguições, nada conseguiu parar a igreja. O sangue dos mártires caía na terra e lá na frente frutificava em muitos fiéis prostrados aos pés do Senhor. Nada pode contra a igreja de Cristo, mas a igreja precisa ser corajosa, a igreja precisa avançar, a igreja precisa ter força, olhando para o Senhor de mãos dadas com o Senhor. Ah, pastor, estamos perto do anticristo, pode se manifestar a qualquer momento, a qualquer ano, o anticristo. Seja forte e corajoso, a Bíblia diz que o anticristo, ele será derrotado pelo sopro da boca de Jesus. Jesus vai soprar e destruir o anticristo, é o que a palavra diz. Mas a igreja precisa ser forte e corajosa e estar com Jesus Cristo. Ah, irmão, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tem muitos sonhos aqui, muitos projetos maravilhosos, tem muitos ministérios, tem muita coisa grande aqui nessa noite. O Senhor está falando com você, está falando comigo, está falando conosco. Ser forte e corajoso. Não abra mão. Não retroceda, não volte atrás. Ele é a tua segurança. Ele já esteve lá. E Ele está falando, seja forte e seja corajoso. Eu quero encerrar falando desse último ponto aqui. Que está em Levítico no número 26. Levíticos 26, versículo 8 e o versículo 9. Levíticos 26, versículo 8 e o versículo 9. A palavra nos diz assim, irmãos: 5 de vocês, olha só, Deus está falando aqui, quantos? É a 5, amém? 5 de vocês perseguirão quantos? 100. 5 de vocês perseguirão 100. E 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Moisés aqui está falando para o povo, está ministrando ao coração dos filhos de Israel, quando chegasse o tempo de eles entrarem na terra prometida. E Moisés está falando para eles, olha, se vocês forem fiéis aos mandamentos, se vocês obedecerem a palavra, se vocês guardarem os estatutos, os juízos, queridos, 5 de vocês vão perseguir 100. 100 de vocês vão perseguir 10.000. Irmãos, em uma batalha, é possível 5 vencerem 100? É um milagre, não é? Só se é aqueles chineses lá, não tem da China aqueles caras? Vinha com as espadas, né? Isso aí, matando um monte, vinha uma tropa. Ou lá o filme 300, né? Que eles venciam aqueles exércitos. Mas a gente sabe, irmão, que isso é sobrenatural. 5 vencerem 100 é sobrenatural. 100 vencerem 10.000 é sobrenatural, não é possível. Mas por que Israel ia experimentar isso? Por causa de algo chamado graça. Repita comigo, graça.
favor imerecido. A graça do Senhor, o poder do Senhor estaria sobre Israel. E 5 dos de Israel seriam capazes de vencer 100 dentre os inimigos. 100 de Israel era capaz de vencer um exército de 10.000. Por que você acha que Davi se tornou um rei tão poderoso? Porque a graça do Senhor estava sobre o exército de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você vê sobre os valentes de Davi, homens que matavam 800, homens que matavam, eram muitos, um só fazia um estrago, por causa da graça, por causa do poder, por causa da autoridade de Deus. Então Moisés está falando para o povo, olha, se vocês forem fiéis à palavra, vocês vão triunfar de uma forma sobrenatural. Eu farei de vocês fecundos, eu multiplicarei vocês, mas vocês precisam guardar a palavra. Vamos ler agora Deuteronômio, capítulo de número 32, o versículo 30. Olha só o que diz em Deuteronômio 32, o versículo 30. Como poderia um só perseguir 1000? Deixa eu explicar o contexto para você desse capítulo. O Senhor está falando sobre maldições que viriam sobre Israel por causa da desobediência. Você vai ver uma lista de bênçãos e uma lista de maldições. Mas se Israel fosse teimoso, desobediente e descumprisse a palavra de Deus, Moisés está falando para o povo, como poderia um só perseguir 1000? Está falando de um inimigo. Por causa da rebeldia de Israel, o Senhor ia fazer com que um só dentre os inimigos perseguisse 1000 dentre Israel. E 2 fazerem fugir 10.000. 2 dentre os inimigos fariam fugir 10.000 dentre os de Israel. Se a sua rocha não os tivesse vendido, a rocha que é Deus entregue a eles, aos inimigos. Se o Senhor não os tivesse entregue, então o Senhor colocou ali a opção para eles, olha, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês forem obedientes, se vocês honrarem o meu nome, santificarem o meu nome, 5 vai perseguir 100, 100 vai perseguir 1000, 10.000, e eu farei, multiplicarei, abençoarei, nada poderá contra vocês, nada poderá contra Israel. Mas se vocês desobedecerem, forem teimosos, forem rebeldes, virarem as costas para mim, eu farei que o inimigo de vocês, um dentre deles, os persiga. 1 vai perseguir 1000, e 2 vai fazer fugir 10.000. Olha só a graça de Deus, e olha só o que acontece quando essa graça se afasta, quando essa presença sai de cena. A consequência é que isso surge, que isso dá. Irmãos, nós conhecemos a palavra. A Bíblia diz que enquanto Josué e os anciãos daquela época eram vivos, aquele povo andava na presença, na palavra, no caminho. Porém, quando Josué morre os anciãos da época, surge uma nova geração que não conhecia o Senhor. Pais omissos que não ensinaram a palavra de Deus aos filhos. E Israel entra num tempo que talvez um dos piores momentos da jornada de Israel, que é o período dos juízes. Israel foi humilhado, os inimigos vinham e saqueavam, matavam, oprimiam. E ali o Senhor, por misericórdia, levantava os juízes. Levantou vários juízes, conhecemos as histórias. Tempo de Sansão, Gideão, várias histórias. Porque Israel escolheu um caminho errado, o caminho da rebeldia. Uma nação que era para conquistar talvez o mundo inteiro, ter o mundo aos seus pés, estavam agora sendo oprimidos, humilhados, escravizados. Depois lá na frente você vê, eles foram para a Babilônia, foram para a Síria, as nações oprimindo o tempo inteiro. Porque Deus falou para Josué, Josué, obedeça a palavra,
Guarde a palavra, não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda. E tudo que você fizer, Josué, você vai prosperar. Eu serei contigo e ninguém vai poder te resistir. É o que diz no capítulo 1 de Josué. Mas muitos deles depois escolheram a rota errada, o caminho errado, e colheram um fruto amargo. Irmão, fique firme na palavra de Deus. Não abra mão da palavra. Não abra mão da presença. Tu quer crescer, tu quer desenvolver, tu quer prosperar em todas as áreas da tua vida. Fique na palavra de Deus. Até diante das situações difíceis que eu e você podemos enfrentar, a gente triunfa, a gente vence, a gente cresce, a gente aprende lições. Mas fica firme na palavra, não abra mão da presença, não abra mão da palavra, para que você não venha colher o fruto amargo, para que você não venha colher a disciplina, o açoite da parte de Deus. Fica firme na palavra, Josué. Guarda a palavra, você vai prosperar. Ninguém vai poder resistir você. Ninguém vai poder resistir você, porque eu vou com vocês. Eu sou com vocês. Irmãos, a terra prometida, Canaã, ela traz um entendimento para nós de graça, favor imerecido. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 1, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E Josué aqui aponta para Jesus. Moisés também não pôde entrar na terra prometida, porque Moisés ele era um representante da lei. E na terra prometida a lei não poderia entrar. O que entra na terra prometida é graça, favor imerecido. Se você estuda, você vai ver que o nome de Josué não era Josué, era Oséias. Oséias, nossos teólogos, amém? Mas o nome dele foi mudado para Josué. Por quê, pastor? Porque Josué significa Deus é a nossa salvação. É o mesmo significado do nome de Jesus. O nome de Jesus significa Deus é a nossa salvação. Por isso que Josué aqui aponta para Jesus Cristo. É uma vida de fé. É uma vida onde agora nós andamos pela fé, andando e olhando para Jesus, avançando com coragem, tendo Ele como a nossa segurança, alicerçados na sua palavra, obedientes à sua palavra, e a gente vai avançando no poder do Espírito Santo. Por isso que eu quero intitular essa mensagem no tema Avançando com Jesus, amém? 2025 está aí para você avançar com Ele. Avance com Ele e as portas serão abertas. Ah, meu querido, o Jordão será cortado para você passar em pé enxuto, porque a presença vai à frente. Os desafios, as situações adversas, os problemas. Pastor, é um mar de rosas? Não é um mar de rosas, nós sabemos. Mas na presença dEle nós triunfamos. Nós avançamos, nós crescemos, e a cada dia que passa saímos mais fortes dos embates que enfrentamos. É na presença dEle, na graça dEle, é a graça dEle. Eu creio na graça, eu creio no favor imerecido. Tem alguém que tem experimentado a graça aqui? Só de nós estarmos aqui, irmãos, nessa noite é um fruto da graça. Nós não merecíamos, irmãos. Eu e você não merecíamos estar aqui. Eu e você não merecíamos estar em Cristo. Eu e você não merecíamos conhecer a palavra. É graça, é a misericórdia. Fizemos tantas coisas erradas. Vivíamos na prática do pecado constante. Afastados de Deus, cegos nesse mundo, mas o Senhor teve misericórdia. Estendeu a sua mão de graça e disse: tu és meu, tu és minha, sai daí, sai desse poço de lama, sai. Ele veio e limpou você, Ele lavou você, colocou sobre você uma vestimenta branca, limpa, querido, comprada pelo sangue do Cordeiro, que morreu naquela cruz para nos purificar. E hoje nós estamos aqui na sua presença. Não foi comprado nem com ouro, nem com prata preciosas. Jesus não chegou lá e disse: eu tenho aqui
10 talentos de ouro, eu tenho aqui também uns talentos de prata para comprar o fulano, para comprar o ciclano. Não é isso, não é assim. Jesus chega com o sangue dele. Eu vou comprá-los porque qual é a moeda? O sangue que verteu na cruz. Graça. É graça, meu irmão. Seja grato a Deus. Você é grato a Deus? Você é grato por conhecer a palavra, por conhecer o Senhor, por ter a presença do Espírito habitando em você? Quantas pessoas que gostariam de conhecer a palavra? Quantas pessoas gostariam? Jesus fala para os seus discípulos, olha, muitos reis, muitos profetas, muitas autoridades gostariam de ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Jesus está falando para os discípulos, vocês são privilegiados. Está falando para nós aqui, ó, nós somos privilegiados. Irmãos, para que o Espírito Santo pudesse habitar em mim e em você, para que eu e você pudéssemos conhecer o Espírito Santo, Jesus teve que morrer naquela cruz. A promessa do Espírito só chegou a nós por causa que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que o Senhor o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Vamos avançar com Cristo. 2025 está aí. 2025 está aí. Não é tarde para você idealizar, para você sonhar, para você... Não é tarde, querido, mas esteja na presença. Coloque Jesus à frente na tua vida. Para de tomar as decisões precipitadas. Eu vou fazer. Não, coloque o Senhor, o que tu queres, Pai? O que tu queres? Qual o caminho que eu devo escolher? O que o Senhor quer de mim? Qual é o propósito de eu estar aqui nessa terra? Irmão, você não vai ser uma pessoa realizada enquanto você não cumprir o propósito que o Senhor tem na sua vida. Aí as pessoas ficam correndo para lá e para cá, tentando preencher, tentando ser feliz, Querido, só vai ser feliz quando tu cumprir o propósito que o Senhor tem na sua vida. É dessa forma, é dessa maneira. É dessa forma, nada preenche. Pode ganhar a Mega Sena da virada. Vou viajar, vou conhecer o mundo, vou comprar mansões e Ferraris e Lamborghinis para mim. Daqui a pouco, aquilo ali vai passar e tu vai se lembrar do Cordeiro que foi morto na cruz. E aquilo ali vai se transformar, querido, em nada. Nada. Porque uma vez que você conhece o Senhor, acabou. Você não presta mais para esse mundo. Esse mundo não preenche mais você, porque você conheceu Ele. Um dia tu colocou o teu pé no Santo dos Santos, meu irmão. É como eu falo, quem enrola com Deus não desenrola nunca mais. Quem conhece a Deus não serve nem para pecar, querido, nem para se desviar, não presta mais. Tu já viu um desviado lá na balada, no mundo? Não presta mais. Porque ele já conhece, os olhos dele foram abertos um dia. Um dia ele foi tomado de uma graça. Um dia uma cachoeira de amor inundou o coração dele, querido. Os olhos dele foram abertos. Não serve mais para nada. Eu e você só servimos para o reino, para Cristo, para a presença. Irmãos, vamos avançar com Cristo Jesus, amém? 2025 está aí. Vamos avançar no poder e na graça de Deus. Vamos avançar olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, que nos deixou o exemplo, foi perseguido, foi traído, foi humilhado, cuspiram nele, mas Ele triunfou, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte e nós estamos aqui hoje, fruto do seu sacrifício, da sua obra. É tempo de avançarmos em Cristo Jesus. Quem entendeu essa palavra aqui nessa noite? Ele é bom em todo o tempo. Que Ele seja a tua segurança. E lembre-se do que o pastor está falando para você. Nós não vamos sozinhos, nós vamos de mãos dadas. Porque Ele pega e vai à frente. A palavra diz em Salmo, no capítulo de número 139, que o Senhor nos cerca pela frente, Ele nos cerca por detrás. Para onde irei, Senhor, da tua presença? Se eu vou lá nas nuvens, lá o Senhor está.
Se eu desço lá no abismo, lá o Senhor está, o Senhor me cerca por detrás, pela frente. E ainda antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece. É assim que nós vamos caminhando. Com coragem. Mas que gigante, pastor, se levantou uma tempestade, é um gigante. Tenha coragem, seja forte, porque o rei vai com você. De mãos dadas com você, você vai triunfar. Você vai vencer. Esse Jordão será cortado para você passar. E você vai triunfar glorificando e exaltando o nome dele. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé nesse instante. Ele é tremendo. Ele é fiel. Ele é glorioso. Ministério de louvor dos irmãos. Avançando com Cristo. Avançando com Cristo. A terra para conquistar. Há projetos no seu coração que um dia o Espírito Santo bradou lá dentro. Ele te deu uma visão, ele te deu um sonho. Ele falou com você. Há um projeto, há uma promessa. Tem terras para conquistar. E serão conquistadas de mãos dadas avançando com Cristo. 2025 está aí. Ei, você jovem, você adolescente, avance com Cristo Jesus. Coloca Cristo à frente. Ah, pastor, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 25, Avance com Cristo Jesus. Avance com Ele. Coloca Ele à frente. Maravilhoso. Ore por um instante. Coloca a mão no seu coração e fala com o papai aqui nessa noite. Fala com Ele. Fala com Ele. Abra o seu coração, se renda a Ele. Se possível, chore na presença dEle. Sinta o abraço dEle. O fortalecimento, o renovo, o toque do Espírito Santo. É tempo de você avançar. Talvez você esteja estagnado, talvez você esteja amedrontado. Talvez os gigantes tenham calado você. As adversidades têm paralisado você. E ao invés de você ter coragem, ao invés de Cristo ser a tua segurança, você estagnou, você paralisou. Mas o Senhor está falando contigo aqui nessa noite. Seja Ele a tua segurança. Ele já esteve lá, Ele é fiel para cumprir. Seja forte e corajoso. Seja cheio da graça. Seja cheio do favor imerecido. Porque nada vai resistir você na presença dEle. Nada vai poder resistir você no centro da vontade dEle, na palavra dEle, no coração dEle. Nada vai poder. Maravilhoso e exaltado é o Rei. Seja abraçado aí pelo Rei. Isso, rasgue o seu coração.